Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e a continuidade da série Batismo com o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar o porquê que as pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, porque elas não recebem o dom de línguas e porquê que muitas das vezes existe um travar no mundo espiritual para que essas pessoas não recebam aquilo que é direito delas. Antes de mais nada, eu quero te fazer um convite. Que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho de notificações e que você de verdade possa estar cada vez mais com seus olhos e seus ouvidos atentos, porque essa palavra tem poder de mudar e de transformar a sua vida. Bem, no mundo espiritual existe algumas cadeias espirituais, assim como existe também regiões de cativeiros, que elas são responsáveis por paralisar e por prender pessoas para que elas não vivam as promessas de Deus. Nós vivemos em um período da nossa vida que ele é muito determinante para aquilo que nós vamos viver para o resto da vida, principalmente no ministério. Nós temos 3 estágios na nossa vida que eles são muito importantes que nós venhamos entender. Você tem um estágio de descoberta, você precisa descobrir quem você é, você precisa descobrir o porquê que Deus te criou, porquê que você nasceu, para onde você vai, de onde você veio. Essas são respostas que todos nós nos fazemos. O segundo estágio, a segunda fase que nós temos na nossa vida, ela é o estágio da indignação. É as pessoas que se indignam com aquilo que estão vivendo ou com aquilo que ainda não estão vivendo. Elas são indignadas ao ponto de buscar a resposta, de tentar encontrar uma resposta ao porquê não estão vivendo aquilo que de verdade elas já poderiam estar fazendo, já poderiam estar vivendo. E o último estágio é a ação. Então você tem o período de descoberta, só que o interessante é que quando a pessoa começa a buscar descobrir quem ela é, descobrir quem Deus é, descobrir o propósito da vida dela, ela passa para o estágio de indignação. Só que ela, quando está no estágio de indignação, que ela se indigna, porque afinal de contas ela ainda não conseguiu viver aquilo que Deus a chamou para viver, ela precisa retornar para redescobrir quem ela é. Depois disso, ela adentra na área, ela adentra na fase da vida dela em que simplesmente agora ela vai agir. Ela vai ter um passo a ser dado dia após dia. E esses 3 estágios determinam muito a respeito do batismo com o Espírito Santo. Porque, afinal de contas, esses bloqueios espirituais geram dentro das pessoas uma descrença, gera dentro das pessoas uma falta de consciência de que é um direito delas receberem o batismo com o Espírito Santo. E elas são travadas no mundo espiritual, elas não creem ou por alguma experiência negativa que ela teve, ou por simplesmente não acreditar que o Espírito Santo existe, como dizem Atos 19. Então, você vê que existe muitos motivos para a pessoa olhar para o Espírito Santo e acreditar que Jesus não quer batizar ela com o Espírito Santo, não quer imergir ela no Espírito Santo. E de repente ela começa a se achar inútil, ela começa a se achar indigna de receber o batismo, ela começa a se achar indigna de ser imersa em Deus, e são tantas respostas que elas não conseguem adquirir, não conseguem encontrar, que faz com que ela veja o batismo com o Espírito Santo como algo muito distante, como algo muito longe dela viver, como algo que Deus não queira ou não deseje fazer na vida dela. Mas não é verdade. Deus quer batizar cada um de nós e nós precisamos tratar esses traumas espirituais, esses traumas que dentro de nós nos impedem de viver aquilo que Deus deseja para cada um de nós. O batismo vai gerar dentro de você um desbloqueio. O batismo com o Espírito Santo vai gerar dentro de você a manifestação dos dons. Deus vai entregar a você dons. Deus vai entregar a você propósitos que de verdade são dentro do propósito de vida pela qual Deus te criou para viver. E quando você recebe o batismo, tudo muda. Só que eu quero dar um exemplo para você a respeito dos discípulos. Você percebe que os discípulos viveram alguns estágios nas suas vidas. Você tem os discípulos antes do batismo com o Espírito Santo e você tem os discípulos depois do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, você tem eles vivendo, eles crescendo, eles se desenvolvendo em Deus, porque tinham o Espírito de Deus neles e eles estavam dentro do Espírito Santo. Porque quando você se recusa por algum motivo, muitas das vezes inconsciente, em receber o batismo com o Espírito Santo, existe uma lacuna, existe uma falta dentro de mim, dentro de você, que só é preenchida, só é manifestada quando nós o temos, quando nós estamos imersos nele. Então, é muito importante nós entendermos, o batismo com o Espírito Santo, ele vai destravar você, ele vai te dar acesso a coisas poderosas celestiais, ele vai te dar acesso ao reino dos céus como você nunca imaginou ter.
O batismo com o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos espirituais, ele abre os nossos ouvidos espirituais, ele não gera dentro de nós aquilo que há um ser humano que simplesmente não recebeu o batismo com o Espírito Santo, se torna muitas das vezes difícil de alcançar e de vivenciar. Os bloqueios são os maiores responsáveis por uma pessoa não receber o batismo com o Espírito Santo. Você precisa se entregar. Para você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, é importante que você se entregue. É importante que você se lance diante dele tendo certeza de uma coisa. As frustrações, as experiências negativas ou qualquer coisa que alguém um dia disse para mim contra o batismo ou contra a pessoa do Espírito Santo, eu preciso deixar de lado e me entregar a ele, como se não houvesse uma segunda oportunidade. Me entregando a ele, deixando esses bloqueios espirituais de lado, deixando as frustrações de lado e simplesmente permitir com que ele cuide de mim. Tenha certeza, Jesus vai batizar você. Jesus vai fazer com que aquilo que tem poder de transformar e gerar você como homem, como mulher, como jovem, como senhor, como senhora, para toda a vida. Vai ser um tempo novo que você não vai conseguir entender, mas vai perceber. Mudou quando de verdade eu fui imerso no Espírito Santo, a minha vida muda. Tudo passa a ser diferente. Amém? Deus abençoe muito você, Deus abençoe a sua vida e eu quero te convidar a assistir o próximo vídeo dessa série, onde nós vamos falar a respeito da importância do batismo e o que muda quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Deus te abençoe.